Muito boa noite, pessoal. Filipe Brasiliano aqui, com mais uma livezinha na plataforma do Substack. Essa live, essa transmissão ao vivo vai ficar gravada, então vocês vão conseguir acessar e assistir ou aqui na plataforma do Substack, ou no canal do YouTube, ou apenas o nosso áudio no Spotify. Né? É só buscar por lá por Jornada Literária, que é um podcastzinho que eu tenho, para começar a publicar essas conversas ao vivo que eu tenho feito com escritores do cenário literário, né, principalmente do meio independente. Eu estou aqui acompanhado do Oscar e também do Igor, dois autores de ficção científica. Tá? A gente vai falar bastante aqui sobre distopias, cibernarrativas, e eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, tá? Para que vocês conheçam um pouquinho sobre o que eles produzem. Começando então por ordem de chegada, Igor pode se apresentar. Boa noite, salve galera. Eu sou Igor Henrique Silva, sou escritor aqui do Rio de Janeiro e faço parte do coletivo Motim Books aí. Uma galera aí do Twitter, do Threads já deve conhecer a gente já. É isso, escrevo ficção científica, um pouco de fantasia histórica, mas o que eu mais tenho na Amazon mesmo é ficção científica mesmo. É o meu forte por enquanto é esse, por enquanto. Perfeito. Oscar, tá com a palavra. Salve pessoal, meu nome é Oscar Stefano Fornari, eu virei um escritor publicado recentemente, publiquei agora no fim do ano passado o meu primeiro livro, que é uma ficção científica cyberpunk, e tamo aí, né? O primeiro livro de muitos, se tudo der certo, planejo escrever uma saga sobre, e é isso aí. Perfeito. Uma das coisas que eu estava vendo, assim, antes de... Na parte da pesquisa e tal, que eu pesquisei um pouco sobre vocês, né? Eu vi que você, Oscar, é um artista, assim, multitarefado, né? Você trabalha em várias áreas, né? Isso mesmo, eu antes de virar escritor realmente de livros, eu trabalhei muito, e ainda trabalho com cinema, já dirigi videoclipes, curta-metragens, alguns já rodaram festivais aqui na Baixada Santista, que é onde eu vivo, também já interagi bastante com música, eu sou pianista desde os meus 5 anos de idade, também já fiz jogos, programei jogos, eu fiz uma cambada de coisa antes de realmente parar na literatura mesmo. Bom, dá para agregar esse papo aqui, imagino que vai ser bem rico aí, sabendo disso também. Bom, então, como eu falei, né, antes a gente vai falar sobre distopias, cibernarrativas, né? Vamos começar falando, então, sobre a visão que vocês têm da ficção científica, né? Como que vocês, o que vocês já consumiram, o que vocês têm consumido, né? Como vocês lidam e trabalham com ficção científica. Pode começar por você, então, Oscar. Olha, ficção científica, desde onde me lembro, fez assim, parte da minha vida desde o começo, assim. Antigamente, quando eu era criança, eu comecei, assim, com Star Wars, tudo, clássico dos clássicos mesmo, né? Mas eu já fui prestador para muitas outras obras de ficção científica que hoje em dia não são muito, assim, não vou dizer conhecidas, mas não são muito populares. Quando eu era criança, eu já fui prestado pelos meus pais a série Perdido do Espaço. Não a versão da Netflix, que é mais atual, eu digo a bem antiga mesmo, tudo. Então, assim, foi um gênero que já fazia parte da minha vida, mesmo que de uma forma um pouco mais simplificada, que eu não entendia ainda direito, além de ser algo mais tecnológico. Foi só com o tempo, assim, que eu comecei a acompanhar outras obras de ficção científica, principalmente o jogo japonês Steins Gate, que é, assim, um dos meus favoritos, assim, uma das minhas histórias favoritas, que eu realmente comecei a perceber o quanto a ficção científica é maravilhosa pelo que ela propõe, assim, não somente por ser um vislumbre diferente da tecnologia, como assim, uma espiada do que pode ser a humanidade futuramente, né? Então, foi um gênero que já faz parte da minha vida faz muito tempo. Sim. Eu até comentei no Threads, comentei sim, sobre o Perdidos no Espaço, né? O mais recente, que eu não vi o antigo, mas eu dei uma pesquisada, porque eu pensei, pô, mano, esse universo aqui, ele é. Será que tem alguma obra anterior e tal? Aí eu pesquisei e eu vi que é bem antigo mesmo, e é totalmente diferente do que a Netflix trouxe agora, né? Ele mudou alguns personagens e tal, mas eu gostei da vilã, né, que é a doutora lá. Gostei de como eles trabalharam a ficção científica ali. Mano, é muito bom por conta da ideia é como se fosse uma space opera, né? Tipo, eles indo colonizar outros planetas, né? Porque o planeta Terra acabou, né? O homem, o ser humano acabou com o planeta Terra. Então tem uma coisa atual até, né? Porque a gente tem visto essa discussão atualmente.
E você, Igor, como que você enxerga a ficção científica? Como que você lida e trabalha com ela? Ficção científica, para mim, é muito bom para discutir o presente. Boa parte das histórias que eu acabo gostando fazem bastante isso. Acho que boa parte do que eu consumo acaba sendo filme mesmo. Eu não li muita coisa de ficção científica. O que eu consigo lembrar aqui é Eu, Robô. Foi um dos que eu mais gostei de ler, assim, que me fez gostar muito de ficção científica. Mas o que me fez gostar mesmo foi cinema, foi Blade Runner. O que me fez querer contar histórias, especialmente no Brasil, foi aquela animação Uma História de Amor e Fúria. Esse, eu acho que pela estética e pela história, me fez muito querer escrever ficção científica, né? Até essa parte de misturar um pouco com ficção histórica também, porque uma série que eu adorei foi Westworld, que tem muito de ficção científica, mistura com história também, então eu acabo botando muito isso na minha obra também. E eu gosto porque boa parte dessas histórias, ou quase todas, elas acabam discutindo muito o presente, especulando um pouco do futuro. Mas a parte de especulação é quase que basicamente para falar do presente também, né? Muito anime também, Akira foi uma baita inspiração para mim, Akira, Ghost in the Shell também, que acabaram sendo filmes, né, longa-metragem, né? Eu não li esses mangás, foi mais pro anime mesmo. Meu contato foi muito por esse, foi muito por audiovisual, né, no começo, e aí me levou para na hora que eu quis ser escritor e começar a escrever, eu vi que era ficção científica bem puxado para o cyberpunk mesmo, foi o que eu mais quis fazer mesmo. Sim, Uma História de Amor e Fúria é brasileiro? Sim, isso, é uma animação brasileira. Eu lembro que eu cheguei a assistir, mas faz muito tempo. E aí eu procurei recentemente para ver na Netflix, não tinha mais. Mas eu lembro que eu gostei. Tem animação, né? É animação, na verdade. É uma animação, tem diferentes períodos históricos e o último é um cyberpunk, é uma distopia assim no Brasil. Ah, muito bom. Foram citadas, então, algumas obras aí, né? O Áureo estava até brincando aqui no chat para você não se esconder e falar de anime, né? Eu mencionei os animes. Eu percebo, então, que ficção científica é um gênero que trabalha bastante, então, com tecnologia, com ciência, né? E como vocês falaram, explorando, especulando, né, a realidade e até o presente, né? São histórias que às vezes não, né? Acho que a maioria se passa no futuro, mas está discutindo o presente de alguma forma, né? Eu dei uma pesquisada, então, assim, em origem e tal, de onde vem. E aí existe essa discussão, né, da Mary Shelley, ela ser uma das pioneiras da ficção científica por conta de Frankenstein, né? E eu acho muito interessante porque já ali, né, na Mary Shelley, já ali em Frankenstein, tem essa coisa de especular, de pegar um conceito, uma ideia, uma coisa que já existe, que já é familiar para aquelas pessoas daquela época, e especular, extrapolar. A Mary Shelley, por exemplo, ela era entusiasta, né, do galvanismo, dessa ideia de poder trazer os mortos de volta com o estímulo elétrico, né, através de eletrochoque. Hoje em dia a gente sabe que é possível você ressuscitar ali, né, de ter um determinado tempo e tal, né, não é qualquer morto, qualquer defunto, mas dá para trazer uma pessoa de volta ali, né, ressuscitar e tal, estimular o coração com eletrochoque, mas naquela época era uma parada que tinha muito tabu, que era discutido, debatido, não era tão permitido assim fazer experimentos e tal, e a Mary Shelley ela traz um pouco disso, né, ela traz signos disso na história dela, então o personagem é um cientista e tal, então eu quero saber de vocês se vocês conhecem clássicos, se vocês leram clássicos, ou vocês têm algum conhecimento de clássicos que trabalham com ficção científica, ou vocês são muito, porque pelas obras que vocês citaram, são muito mais contemporâneas, né? De obras mais antigas da ficção científica eu não tenho muito contato. Uma das que eu mais tive realmente aprofundado, como eu disse, foi Perdidos no Espaço.
Mas uma obra que eu ainda não cheguei a assistir, mas eu tenho muito interesse em ver, é a série Twilight Zone. Principalmente porque o criador da série disse uma frase bem interessante que, assim, eu levo comigo sempre quando o assunto é ficção científica. Que, assim, enquanto o gênero de fantasia é o impossível tornado possível, a ficção científica é o improvável tornado possível. É que nem esse exemplo de Frankenstein, que é essa questão do choque para reviver pessoas, algo que antes era visto só como improvável, acabou realmente se provando como provável. A ficção científica, para mim, é muito essa questão de prever o futuro, tanto nas ramificações positivas e negativas. Então, pra mim é muito bacana, mas também é esperado assim de obras mais antigas da ficção científica estarem prevendo o que o mundo é hoje em dia. Às vezes como não somente um presságio do que as coisas vão tornar, mas como um aviso do que a gente não deve fazer para evitar futuros distópicos, tal como a gente vê, por exemplo, o Exterminador do Futuro fala disso bastante, sobre a inteligência artificial tomar muito conta do futuro. E o que está acontecendo hoje em dia é justamente a inteligência artificial estar presente nas redes sociais, tal como a gente está vendo agora muito dessa ascensão da arte IA, de reproduzir a estética Ghibli, que para mim é uma coisa extremamente distópica, sinceramente. Não, com certeza. E você, Igor? Eu acho que de clássico que eu tive contato foi, como eu falei, o Eu, Robô. E eu acho que o Minority Report. Eu cheguei a ler o conto. E é muito bom assim, porque ele tinha. O filme ele acaba indo muito mais para ficção científica. O conto ele tinha algumas questões de mística, mas algo que você falou sobre Frankenstein é que às vezes tem essa parada do retrofuturismo. Pra gente hoje é retrofuturismo, pra pessoa era na época era apenas ficção científica, era, né, tentar ver como que seria o futuro. Às vezes hoje em dia a gente vê essas obras mais antigas e não entende muito bem como ficção científica, como no caso do Frankenstein, porque a nossa tecnologia hoje é muito mais avançada do que o que a pessoa na época poderia até sequer imaginar. Então tem muito, por exemplo, essa estética do Blade Runner, por exemplo, o primeiro filme, que é muita coisa analógica, né? Que hoje em dia já é quase o nosso passado, mas que para o filme está representando o futuro, né? Então é engraçado você ver esses livros e contos clássicos, quando são adaptados para o cinema hoje em dia, tem uma repaginada, tem uma boa atualizada nessas histórias, e eu acho bastante interessante, sim. Eu gosto muito, mas acho que de contato assim de literatura clássica foi só esses dois mesmo. Foi o Eu, Robô e o Minority Report. Sim. Esse que você citou agora, eu não vou saber falar inglês, eu não sei porque tem filme que só tem título em inglês, né? Mas Pois é. Minority Report, não sei se eu falei certo. Esse fala sobre prever crimes antes de acontecer, né? Isso. E é um tipo de tecnologia que lá até no filme é um tabu, né? É debatido, né? Se é realmente um crime, se não aconteceu, e quem é que está dizendo isso, qual que é a fonte, aí tem lá a tecnologia lá que eles conseguiram criar, né? Então, assim, Uhum. é legal como a ficção científica, ela também trabalha com a ética, né? Com aquilo que é considerado Sim. ético, moral, às vezes, e tal. Acho muito legal. É mais uma característica da ficção científica, né? A gente pode falar isso. Uhum. E o Oscar também falou sobre essa trend, né, dos estúdios Ghibli, né, que a IA tá pegando traços, né, dos estúdios, tá pegando traço do autor lá, do criador, e está sendo debatido também. Parece que a própria empresa, né, a OpenAI, ela voltou atrás, né, ela proibiu ali o uso indiscriminado e tal, né, tirou dela da reta, a gente pode falar isso, né, mas está sendo Uhum. debatido. As pessoas, tem gente muito contra, tem gente a favor ali, questionando, né, se o artista ele é realmente dono daquilo, do traço, da estética, né, e tem gente que está resistindo, né, porque para mim isso vai logo na questão é o trabalho de uma pessoa que está sendo desapropriado, né, então o trabalho intelectual, né, que não é tão levado a sério também, né, a arte como um todo, assim, ela não é levada a sério. Tem um debate sobre isso também que eu acho muito legal, muito interessante, né? No capitalismo, no sistema onde a gente vive, a arte ela precisa ter uma função, e como ela não tem, né?
ela é apenas para entretenimento e tal, aí ela é desvalorizada. É isso que acontece, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito em distopias, né? Cyberpunk fala muito disso, a gente vai falar sobre Cyberpunk, né? Mas antes, então vamos pensar aqui, né? Vamos só resumir que, pelo menos para mim, a ficção científica ela é isso ela permite que a gente extrapole a realidade, que a gente explore o nosso presente ou até mesmo conceitos familiares, né? Por exemplo, pegar uma ideia, uma tecnologia ou uma ideia e ensaiar como é que ela pode vir a ser no futuro, né? E para um lado bom tem histórias que mostram o lado bom, o lado positivo de algumas tecnologias, mas tem histórias que vão pesar a mão e vão para o lado sombrio, como é o caso, por exemplo, de Black Mirror, né? Não sei se foi citado ainda, mas Black Mirror é uma das séries assim que marcou a nossa geração, né? Ainda estamos vivendo, né? O Black Mirror ainda tem temporadas para sair, mas é legal como virou uma expressão do nosso cotidiano, né? Quando a gente vê uma história muito que tem tecnologia, tem um lado sombrio, é distópico, a gente fala logo, nossa, isso é muito Black Mirror, tá ligado? Então Sim. virou uma expressão. Para se tornar uma expressão assim, tem que ser muito épico, né? E vocês assistiram Black Mirror? Eu assisti algumas temporadas, mas é pesado demais. Eu não, eu confesso, eu devo ter assistido só as 3 primeiras temporadas. É muito triste, é muito pesado. Te bota pra pensar umas paradas assim que às vezes é muito desconfortável. Eu não queria ter que imaginar um futuro que é tão plausível, é tão próximo da gente. E eu acho que à medida que os anos estão se passando e você começa a ver tipo aqueles robôs da Boston Dynamics que parece tanto com as paradas que tem na série e avanço de inteligência artificial, na época a gente nem imaginava que poderia existir esse chat GPT da vida nas primeiras temporadas do Black Mirror. E aí você vê como que as coisas estão hoje em dia e pensar, cara, as paradas que eles estão falando não são tão absurdas assim. Isso pode acontecer e pode acontecer enquanto a gente está vivo. Não é uma realidade muito pro futuro. É pesado demais. Eu confesso assim, é uma série muito boa, mas eu não tenho estômago para continuar assistindo. É pesado. Sim. Eu não vi, assim, também a série completa. Na verdade, eu vi bem, assim, em partes. Porque quando eu soube que Black Mirror é uma série que você pode ver, assim, meio que qualquer episódio com uma história fechada, separada, então eu fui indo por recomendações, né? A primeira que eu tinha visto era um episódio que, assim, em quesito tecnológico, era até um dos mais, entre aspas, possíveis de acontecer hoje em dia, que era de um hacker que invade a câmera de uma pessoa e tenta expor ela por um crime que ela cometeu. Então, esse foi o primeiro episódio que eu assisti. Eu já tinha achado bem pesado mesmo. Não sei se você chegou a assistir, mas eu também. Outro de Black Mirror que eu lembro muito é daquele filme interativo do. Acho que o nome era Bandersnatch, que eu achei bem interessante também por ser era uma das primeiras filmes, séries da Netflix que você podia escolher seu rumo, assim, e falava muito sobre a questão de você ter controle ou não, tipo, de si mesmo. Achei bem interessante. Outra série que fala muito, assim, que é bem parecido com Black Mirror, mas é ainda mais voltado para uma fantasia de ficção científica, é Love, Death Robots, que para mim é uma série sensacional, que é o mesmo estilo de você poder assistir qualquer episódio sem se preocupar em ter uma continuação ou não. E para mim aquela série também tem os presságios excelentes do que o futuro pode ser. Muito boa, muito boa. Sim. Eu peguei para ver ontem essa dos robozinhos, né? A última temporada tem um episódio, o primeiro episódio que apareceu lá é de 3 robôs que eles vêm para a Terra depois que acabou o ser humano, não tem mais ser humano, e eles estão investigando o que pode ter causado aquilo. E eles vão recontando a história da humanidade ali, né? Tipo, as pessoas, os ricos indo para lugares super seguros e tal, enquanto os pobres ficavam ali morrendo, eram os primeiros a morrer, né? E aí parece que um desses seres humanos conseguiu escapar da Terra e ir para Marte com um foguete. E aí, quando eles vão para Marte para ver quem foi o sortudo, é um gato, né? Um gato que assumiu os controles. E aí o gato ainda fala assim, tipo, você achou que é o Elon Musk? E aí é muito massa essa série, porque ela brinca mesmo com medos, né? E eu acho que a ficção científica misturada com a distopia, ela meio que brinca com os nossos medos, não brinca, mas às vezes alerta, né, para coisas que podem acontecer de pior e tal, como é o caso do conto de Aya, né?
que virou uma série, é um livro e depois virou uma série aí, muito bem feita, né? O pessoal sempre elogia bastante. A história também, ela também ela pega um receio, né, contemporâneo nosso, que é de ter um governo é, é, inspirado na Bíblia, né, inspirado em qualquer religião assim, mas que seja teocrático, eu acho que é assim que chama, né? Então é um receio, é um medo. E parece que a ficção científica e a distopia elas trabalham com os nossos medos, né, os nossos receios. Foi falado também, deixa eu só pegar aqui, assim, outra série que eu vi agora recentemente, até comentei no Threads também, foi O Amanhã e Eu, que é uma ficção dramática, ficção científica dramática, que é produzida na Tailândia. Eu achei muito bom porque foge desse eixo dos Estados Unidos ali e tal, e é produzido por uma galera que, poxa, eles falam muito da cultura deles, eles falam muito do regionalismo deles, e tem ali questões do budismo, tem questões do governo deles, da política deles. E o último episódio foi o que mais me marcou, porque fala sobre o fim do mundo também, muito por conta de crise climática, né, do aquecimento global. Então, ver como eles estão ali pensando e debatendo esse tema, né, e é muito massa, que é tipo, esse episódio, a Terra tá chovendo já por 3 ou 4 anos sem parar, e aí tá alagando todos os lugares do mundo, e aí as pessoas estão ficando doentes e morrendo por consequência da chuva e tal, né? De estar sempre molhado, sempre úmido, sempre resfriado e tal, e acabam desenvolvendo outras doenças. Inclusive aparece lá um Aedes aegypti diferente, né? Que evoluiu. Então, é muito massa assim, como se trabalha também questões urgentes, né? Questões urgentes que têm que ser debatidas agora mesmo, né? Querem comentar alguma coisa mais ainda sobre isso ou vamos passar para frente? Sobre isso que você tinha falado do conto da Aya, esse filme que eu mencionei, uma história de amor e fúria, brasileiro, né? Eles imaginam o futuro do Brasil como sendo um governo, tipo uma ditadura de milicianos cristãos. O que parece muito coerente olhando para hoje em dia, mas pensando que esse filme foi feito já faz um tempinho, eu fico muito curioso pensando como que esses caras conseguiram prever que o Brasil ia se tornar o que é hoje, né? Principalmente eu que sou do Rio de Janeiro e perceber a grande influência de miliciano que tem aqui, a grande influência que as igrejas têm aqui, e principalmente esse cruzamento, né, de milícia com as igrejas, né, e os políticos se aliando tanto a um lado quanto ao outro para ganhar essa repercussão. Eu acho interessante pensar como que esse filme conseguiu debater o que estava acontecendo, talvez num tom de alerta para a época, mas que alertou, mas de qualquer forma o país ficou do jeito que está hoje, né? A gente lembra do governo Bolsonaro como tinha muito religioso envolvido no Congresso e como tinha miliciano envolvido também. Então é muito louco pensar como esse filme, a parte dele em que prevê o futuro, ficção científica não necessariamente é para prever o futuro, né? Mas quando você está falando de uma tendência do presente e ela acaba realmente se concretizando no futuro, que acontece parecido com o conto da Aya também, né? Sim, sim. Essa Eu. questão... Opa! Não, eu só fazer um comentário rápido que eu acho que isso tudo dito contribui muito de como é importante quando se fala sobre ficção científica, se escreve sobre o quanto isso tem relação com as ciências sociais e toda a política atual, né? Porque esse tipo de coisa parece bizarro, falando que, pô, era muito tempo atrás isso e hoje em dia é exatamente o que está acontecendo, mas sempre que você pega para olhar uma tendência, assim, seja social, seja política, você vê que tá ali. Só que é uma pequena. Assim, é uma pequena bolha, só que a qualquer momento ela pode expandir, estourar, né? Que é o caso que está acontecendo hoje em dia. Então eu acho muito interessante a ficção científica, meio que tem em vários momentos, várias obras terem o seu olhar para poder já servir desse alerta, realmente. O Auro fez uma pergunta, só que eu não estou conseguindo ler aqui, porque está muito transparente, né, as letras, mas deixa eu só tentar. Ele fala assim: o Igor citou o Minority Report
que traz a ideia de punitivismo e serve para vários debates além das ciências exatas. Queria saber de vocês o que acham da ficção científica que bebe das ciências humanas e temas sociais. Cal, antes de responder, eu vou entrar também nesse tema. O Auro elogiou meu moletom, obrigado, Auro. Aí é o seguinte, o Igor estava falando sobre a questão ali de religião e política, né? E a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem a bancada da Bíblia, né? A gente não tem bancada de qualquer outra religião, mas da Bíblia evangélica a gente tem, né? E a gente tem e está tendo sempre aquelas notícias de cultos na Igreja Universal, onde recebe muito policial militar. Então, assim, a gente está vendo sinais, tá ligado? É por isso que a ficção científica ela sempre está apontando para esse receio, né, de fascismo, esse receio de misturar Estado e religião, né, ou de ter um Estado punitivista, né, um Estado que persegue minorias, né. E então a minha pergunta seria exatamente a que o Aldo fez aí. Se vocês acreditam que ficção científica e distopia, né, mais precisamente distopias, elas sejam políticas e como vocês enxergam isso? Com certeza, viu? Eu acho que quem diz que distopia não é política, assim, não tá fazendo um pensamento correto, sinceramente. É porque é exatamente isso. A distopia não é somente um futuro, sabe, aleatório que um autor pensou e quis trabalhar um futuro negativo. Não, é totalmente realidade. Foi dito anteriormente na live sobre uma obra que trata sobre os ricos estarem vivendo em outro lugar e os pobres estarem morrendo primeiro. Pô, isso é totalmente distópico, isso é totalmente o que acontece hoje em dia. A gente não vê, acaba sendo uma questão muito invisível, mas é algo que já é realidade. Então, quando um filme de ficção científica, eu lembro, se não me engano, era Elysium o nome, eu vi há muito tempo atrás, que ele é justamente sobre isso. A Terra, sim, tá extremamente pobre, tá sem água, tá sem tecnologia, e a burguesia foi viver no espaço, numa estação espacial, somente para pessoas de classe média alta, para ricos e todo mundo esqueceu lá embaixo. Pode parecer só alguma bobagem, assim, futurista, mas não, isso é literalmente o que acontece hoje em dia. É um fantasma que passa por nós em todo momento e a gente só não vê. A gente só acha que é uma questão pequena, mas é muito maior do que se parece. Então, para mim, distopias é justamente o aviso. E a pessoa escolhe se escuta ou não. Sim. Isso que você, esse filme que, rapidinho, só fazer um comentário sobre isso que você falou, do Elysium, né? Que eu lembro que esse filme ele colocava, tipo, os ricos eles estavam meio que no espaço, né? É um lugar Sim, alto, sim. porque na parte baixa era ruim, né, para a saúde, ou era onde ficavam as pessoas mais pobres e tal. E as pessoas pobres queriam ir para o espaço, porque lá era tipo. As pessoas tinham qualidade de saúde lá. Né? Eu lembro que o cara que conseguiu entrar nesse lugar, ele foi diretamente atrás de saúde. Porque, então, quer dizer o quê? Que a saúde ela era para alguns, não para todos. Então, isso é político também, né? E a questão da geografia. Como a geografia aparece nas distopias, sempre mostrando que os ricos, as pessoas que têm influência, poder e tal, dinheiro, elas sempre vão escolher os melhores lugares, os lugares mais seguros para elas, né, em detrimento da população que acaba ficando onde dá, né, que é o caso de áreas de risco, né, que é o caso de favelas e tal, que são lugares de risco e tal. Então, como a geografia aparece, né, nas distopias, é interessante a gente pegar também. Pode falar aí. É interessante pensar como esses filmes eles exageram algo que já acontece. Quase como um alerta para as pessoas terem algum tipo de consciência de classe, né, de que já existe essa divisão, só que os filmes dão uma exagerada, e é muito comum, né? Se eu não me engano, no universo de Blade Runner também é assim. Os ricos estão no espaço, eles conseguem fugir para outros planetas e a galera que não conseguiu tá aqui, vivendo no planeta, todo poluído. Tem vários filmes que mostram isso, essa divisão, que é uma forma exagerada de mostrar, mas talvez para botar muito na cabeça das pessoas essa consciência de classe, de você entender que você não é o que está subindo, você é o que está ficando. Eu acho muito interessante, tem pessoas que passam a vida assistindo esse tipo de filme e não conseguem trazer para a realidade, sabe? Entender que o filme ele também é um debate atual também, tá falando só sobre a nossa realidade.
né? Eu penso muito nisso porque às vezes as pessoas acham que ficção científica, a parte científica é apenas uma ciência exata, como o Mauro tinha falado, né? É só uma ciência muito mecânica, é muito tecnológico, sendo que existem outros tipos de ciências que podem ser abordadas. Um exemplo, por exemplo, é Jurassic Park, que é muito baseado em biologia, não é cibernética, não é. É uma parada muito biológica e a partir da biologia a gente vai debatendo alguns assuntos. Mas tem vários outros que são questões éticas. O Minority Report, embora tenha uma tecnologia, mas ela é mais meio que um suporte para o verdadeiro debate, que é um debate ético, né? Um debate filosófico de se você pode punir uma pessoa antes dela cometer o crime. E se é correto você fazer isso, né? Se por um lado você está evitando que essa pessoa cometa um crime, mas por outro lado, como você pode punir alguém de algo que ela sequer cometeu? Outros exemplos também por exemplo, os jogos vorazes. A parte científica não é tão importante quanto a parte política, a parte social. Né? Tem várias ficções científicas em que a ciência que está sendo debatida não é necessariamente uma ciência exata, né? São outros tipos de ciência. Né? Eu imagino que uma série que teve muita, entre aspas, culpa nisso foi The Big Bang Theory, de mostrar para muita gente que a única ciência mesmo de ficção científica é exata, sabe? Que aqueles nerds lá são todos os dias exata e eles fazem piada com a galera de biologia, fazem piada com a galera de humanas, e muita gente acaba levando isso muito a sério, de achar que a ficção científica é só física, é só tecnologia, mas tem outras áreas também que às vezes acabam sendo até mais interessantes também, né? E conseguem trazer melhor esse tipo de debate também. Retrocedendo assim lá para o começo da conversa, o Oscar ele falou sobre Star Trek, né? E Star Trek tem a ciência exata, né? Mas também fala muito de ética e fala de outras ciências também, até sociais, porque eles têm contato com seres de outros planetas e aí tem todo um dilema. É muito massa, assim. Star Trek eu acho que é uma das séries mais completinhas nesse sentido, até mais que Star Wars, porque Star Wars é quase fantasia, né? Foi polêmico? Será que foi polêmico? Tem essa polêmica aí. Tem essa polêmica aí. Errado. Pode jogar lá. Filipe, o brasileiro, diz que Star Wars é fantasia. O pior é que eu concordo com isso. Não totalmente, mas eu concordo um pouco com isso. Chega a um nível assim que é muito fantasia no meio, é realmente bem space opera também mesmo. Sim. Então, já que a gente entrou falando sobre política, crítica social e distopias, vamos falar da obra de vocês, tá? Eu vou pedir, então, para que cada um dê a sinopse Aliás, o Igor, ele tem várias histórias, né? Um universo. Fale do seu universo, Igor, que eu acho muito interessante. E já emende respondendo como que você trabalha a crítica social, né? E a tecnologia no seu universo. Eu tenho um universo, né, chamado de Universo de Nova Rio. Já são 3 obras publicadas na Amazon dentro desse mesmo universo, que eu vou construindo aos pouquinhos, né? Eu vou lançando, cada obra eu vou lançando e elas funcionam totalmente de forma independente. Mas à medida que você vai lendo, você vai entendendo um pouco mais desse universo, né? A primeira obra que eu lancei se chama Assombrado.mind e é uma história de horror muito inspirado em Lovecraft, só que no futuro. Eu quis pegar certos clichês de terror Lovecraftiano e reimaginar eles num cenário tecnológico. Então vamos tirar toda a parte mística, toda a parte de criaturas cósmicas e como seria isso com tecnologias mesmo, né? Tentar imaginar como seria um futuro e como isso poderia afetar as pessoas. Né? E aí eu desenvolvo essa história que é sobre uma casa assombrada e uma detetive que está meio desgostosa do trabalho, mas por questões pessoais ela vai investigar essa casa. E ao longo do tempo você vai percebendo que, enfim, não tem nada de fantasioso nessa história. Né? Tem toda uma explicação científica ali e questões éticas sobre o uso dessa tecnologia. Né? Depois eu lancei o conto 832. É um conto curtinho, de ficção científica também, que é um mistério, também se passa
nessa cidade Nova Rio, né? E aí então eu inauguro essa cidade Nova Rio, que é esse Rio de Janeiro futurista, distópico, cyberpunk, né? E nesse conto, muito inspirado em histórias reais, mas, de novo, adaptando para um contexto e com tecnologias, eu conto uma história de um pastor que é assassinado e a sua esposa quer descobrir quem que matou ele. A questão é que ela é a principal suspeita. Então, ao mesmo tempo em que ela tem que descobrir quem matou o seu marido, ela quer provar a própria inocência no meio do processo, né? E ali tem algumas questões de tecnologia também, sem querer dar muito spoiler, né? Mas normalmente todas essas minhas obras de ficção científica, essa parte tecnológica, essa parte de ficção tem que estar muito presente, indissociável da obra, né? Aquele lance de que você não pode fazer uma história de ficção científica, mas a parte de ficção científica ser completamente genérica e esquecível, ignorável. Como se você poderia tranquilamente contar essa história no dia de hoje sem precisar da parte de ficção científica, sabe? Eu acho que não. Eu acho que se você está contando uma história de ficção científica, então que ela tenha motivos para ser isso, né? Senão você poderia contar nos dias de hoje. E aí eu termino com o meu mais novo lançamento, aí um romance, né, que se chama Vampiras de Nova Rio. E aí eu já misturo com fantasia, tento fazer essa mistura bem equilibrada de vampiros, mas nesse universo cyberpunk, futurista, então eu trago um pouco desses temas que eu já tinha tratado no 832, mas agora como é um romance maior, então eu tenho mais páginas para tratar de muito mais assuntos, né? Nesse livro eu conto que os seres místicos estão morrendo pouco a pouco, estão todos entrando em extinção e só sobrou um único clã de vampiros que estão sendo caçados. E são duas protagonistas, um casal de vampiras que está tentando sobreviver nessa caçada, né? Que é como se fosse desde o passado, da Idade Média, e foi até o futuro. Elas são as últimas e estão tentando ali sobreviver. E também tem questões de tecnologia e ficção científica indissociáveis da obra também, mas aí é um spoiler, né? É mais pro final. Eu sempre tento usar o universo de Nova Rio, ele é um Rio de Janeiro distópico, futurista, pós-guerra, mas é muito nosso Rio de Janeiro ainda, né? É muito presente. Então eu sempre tento discutir coisas que estão acontecendo hoje e mais jogando pro futuro e talvez minha esperança de que se eu deslocar o leitor do tempo presente, é quase como um mágico, sabe? Que te distrai com a mão e tá fazendo a mágica com a outra. Então é como se eu, deslocando para o futuro, eu tô distraindo a pessoa e aí eu, enquanto isso, com a outra mão, eu tô te jogando questões sociais e debatendo o presente. E talvez assim você consiga assimilar um pouco melhor, né? Sem ser uma obra muito panfletária também, né? Basicamente é assim que eu tento trabalhar a ficção científica. Então, você pode atestar que é possível criar histórias futuristas, né, cyberpunk no Brasil, é isso? Você consegue atestar pra gente? Tem essa polêmica aí, né? Se o Brasil dá história, né? Dá pra caramba, dá pra caramba. Pra caramba. Ficção científica você consegue fazer em qualquer lugar, você consegue especular, né? Eu lembro que recentemente eu li um conto muito bom do Jean Gabriel Alamo, que se passa no interior de Minas, só que no futuro. E na época eu morava no interior de Minas, então tem muito essa questão de eu estar vendo um pouco da minha realidade, só que numa ficção científica. Eu nunca tinha lido algo assim, né? Imaginado o interiorzão de Minas, sabe? Com essa lógica de fazendeiros que mandam na cidade inteira e você especular isso para um futuro, né? Então é bem longe da minha realidade que eu escrevo hoje sobre Rio de Janeiro, mas ainda assim eu vivi, né, nessa realidade de interior de Minas e ler uma obra sobre isso. Então qualquer canto do Brasil, cara, dá para você pegar a sua realidade e transformar numa ficção científica muito boa. Inclusive, eu tenho uma sugestão para um próximo livro seu, né, já que se passa no Rio de Janeiro. O Cristo Redentor é, na verdade, um meca da polícia Olha, militar. Eles se juntam e eles usam o Cristo Redentor como meca. Beleza? Quero já, ver isso no basta, seu próximo livro. já basta o Áureo me dando muita ideia que eu preciso fazer. Tá aí, mais uma agora que eu preciso fazer também. Tá Precisa. anotado. Agora vamos falar então de sangue, metal e ganância, né? Pelo que eu li da sinopse ali, tem um vírus, né, que concede habilidades para as pessoas.
Comenta um pouco sobre como que funciona essa história e como que você trabalha a política e a tecnologia. Então, eu vou até mostrar antes de mais nada a capa do livro, que eu tenho aqui a versão física comigo. Esse é o livro, Sangue, Metal e Ganância. Bom, eu descrevo esse livro, acima de tudo, como o início de uma transição para o cyberpunk. No universo desse livro, são países fictícios onde eles estão, assim, numa grande guerra fria, por assim dizer. São países que são muito territorialistas, que já tiveram muitas guerras no passado. Agora meio que estagnou isso. Ambos atingiram, assim, estados muito autoritários e opressores, assim. E eles estão agora num grande do milagre econômico. Todos eles ao mesmo tempo. E agora que está nesse crescimento, começa uma certa tensão de que pode rolar mais uma guerra, assim, em breve. Isso faz com que os países que já estão, assim, bem distópicos, eles comecem a se esforçar e fiquem mais distópicos. O país que a história se passa, que seria a República de Méria, que é fortemente inspirado nos Estados Unidos, tá muito, assim, se voltando para um país mais corporativo. Não tem assim mais cultura, basicamente a cultura foi totalmente apagada, música não existe mais, filmes assim não existem mais, é tudo voltado para a economia, para o trabalho, é um mundo muito corporativo, as pessoas seguem uma estética muito trabalhadora, muito genérica, as pessoas não se destacam mais, é tudo muito frio, é tudo muito metálico, e junto dessa questão metálica, as ruas estão com uma estética muito mais não definida. Porque você vê prédios assim, com aquela arquitetura mais minimalista, mais genérica, mais contemporânea, justamente do lado de um prédio que está cada vez mais assim, metálico, mais cyberpunk, mais seguindo uma arquitetura mais futurista. Então é esse período de mudança, onde está tudo muito mais frio e ninguém pode fazer nada, incluindo os protagonistas do livro, que são pessoas que se sentem muito desconectadas socialmente, são pessoas que não formam mais conexão nem entre eles e nem consigo mesmo, são pessoas muito afastadas porque ou eles abraçam o sistema ou eles tentam lutar contra sozinhos, né? Então o livro é sobre essas pessoas que acabam sofrendo dessa mutação de um vírus misterioso e assim são forçadas a trabalhar para uma agência que o governo cria, tentando meio que controlar essa ascensão de mutantes e fazer eles virarem uma espécie de nova força policial, investigando casos e lidando com situações que a polícia ou qualquer outro órgão governamental não conseguiria resolver. Então, junto desse universo extremamente distópico, pisando no futurismo, eu exploro essa questão do trabalho abusivo, dessas pessoas que têm, assim, de certa forma, superpoderes que são usados de forma abusiva pelo governo, que, assim, disponibilizam armas que se aproveitam desses poderes à custa, assim, da saúde física, da saúde mental. Esse personagem, por exemplo, o vírus o deixou, assim, com a capacidade de não sentir dor alguma. Ele se torna, assim, uma pessoa que não sente a coisa mais básica do ser humano, que assim, um soco, um beliscão, ele não sente mais isso. O governo prepara uma arma para ele que toma proveito dessa falta de dor dele, como se fosse, quanto mais você se machuca, mais forte você fica. E não importa já que você não sente dor, mas isso é algo extremamente desumano. Mas não importa porque é em prol do trabalho. Então, eu acabo criticando não somente a brutalidade policial nesse livro, não somente a tecnologia nos deixando cada vez mais frios e desconectados, mas também o estado atual do capitalismo tardio nos deixando extremamente com burnout, cansados, assim, mais afastados de nós mesmos do que já estamos naturalmente, né? Então, é muito dessa questão bem fictícia mesmo, mas com o pé no que nossa realidade é e no que ela já está se tornando. Sim. Muito bom, achei bem realista, né? Isso lembra, assim, por exemplo, os filmes da Marvel, quando os heróis eles vão aparecendo, e aí chega aquela agência e começa a filiar eles, né, organizar eles num lugar só, assim, para usar, já que vocês querem ser heróis, vocês vão trabalhar pro governo, tá ligado? É tipo, meio que o governo sempre quer se aproveitar das situações, mesmo que explorando, né, o trabalho, explorando a força das pessoas, a saúde, né, mental também, como você citou aí. Achei bem realista, assim. Tinha uma pergunta aqui do Áureo. Ele perguntou para você o seguinte: como que está sendo a experiência de impressão sobre demanda? Então,
É uma questão, eu não sei muito bem nem como dizer, mas eu digo como alguém que começou agora no mercado literário, que começou agora escrevendo esse livro, imprimindo sob demanda pela Wiclap, tá sendo uma experiência interessante, mesmo que custando um pouco. Me faz ver, assim, realmente que no momento atual o mercado literário, ele fica bem escasso, porque ou você gasta muito, assim, para poder fazer o seu sonho virar realidade, ou você tenta, assim, achar mais subterfúgios, né, para você conseguir a impressão do livro, tudo, mas sempre acaba custando um pouco, né. Essa questão de impressão sob demanda foi o melhor para mim no momento, mas eu queria muito, assim, se fosse possível ter fechado com uma editora para ter publicado o livro, tudo, mas uma coisa que eu vejo no Brasil é que não somente não tem uma valorização devida da literatura, né? Teve as estatísticas recentes que provam que mais de 50% dos brasileiros não estão lendo, como também eu vejo a ficção científica, pelo menos no meu, assim, no meu ciclo social, eu vejo a ficção científica como um pouco nichada, assim. Eu já tive muitas pessoas próximas, pessoas que eu conheço, dizendo que não leem muito ficção científica por acharem que é um gênero com termos muito complicados e tudo, quando nós sabemos que não é verdade isso. Mas algumas pessoas criam esse estereótipo em cima de que ficção científica é difícil de entender. Então, acaba que a impressão sob demanda foi a melhor escolha para mim no momento. Mas eu queria que, se tivesse oportunidade, principalmente desse gênero ser mais bem visto, de levar para uma editora, levar um pouco mais além do que uma publicação independente, né? Uhum. Queria aproveitar então e já perguntar para o Igor, né, como que ele enxerga, quais são os desafios para você, Igor, de publicar ficção científica no Brasil? Tem realmente isso. A gente tá num país que já não lê muito e a gente está escrevendo o nicho do nicho, né? Porque ficção especulativa, de um modo geral, já é um pouco nichado, né? De muita forma. Se você vê muito dessa galera que lê, às vezes a galera tá lendo livro de autoajuda, tá lendo livro de coach, tá lendo. Não é necessariamente ficção. E mesmo aí já reduz o público. Quando essa galera tá lendo ficção, não é necessariamente ficção especulativa. E dentre as ficções especulativas, eu realmente acho que o terror e o horror performam muito melhor do que a ficção científica, por exemplo. Pelo menos é uma impressão que eu tenho minha. Eu acho que a galera acaba consumindo, divulgando muito mais a parte de terror. Tanto é que o primeiro que eu fiz foi mais pro lado do terror, né? E depois os outros que eu fiz só ficção científica, realmente você percebe. A galera se interessa muito mais quando tem um pouco de terror. A maior dificuldade realmente é essa, cara. É você atingir esse nicho. Esse nicho tá aí, existe, é muita gente, só que é muita gente muito dispersa. Para você encontrar essa galera dá um trabalho e é caro. Então você tem essas alternativas. Você pode, às vezes, gastar uma grana ou você tem que viver de divulgação e marketing. E aí esse é o momento que o escritor percebe que você tem que ser muito marqueteiro, você tem que ser muito bom de venda. Não basta só ser escritor, cara. Isso, eu acho que essa é a parte que a realidade bate. É quando você percebe que não basta só você escrever, revisar e jogar para o mundo, esperar as leituras caírem e sucesso, fama. Não, você tem que saber vender, tem que saber divulgar, tem que. É complicado. Acho que o maior desafio é esse: é tipo assim, tem um público grande aí. O difícil é chegar nele, mas tem. O Áureo citou a Bíblia, né, como um dos livros aí mais lidos e tal, mas eu vou discordar, não é a Bíblia, é o Café com Deus Pai. As pessoas não estão mais lendo a Bíblia, tá? Elas estão Sim, lendo o Café com Deus sim, Pai e assistindo sim. as novelas da Record. Até a Bíblia também eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque muita gente fala que considera por ler a Bíblia, vai na igreja no domingo, o pastor menciona um trecho ali, a pessoa volta para casa, lê aquele trecho ou aquele capítulo. Pô, às vezes as pessoas sequer leram um livro inteiro da Bíblia, né? Tipo, vou pegar esse livro aqui da Bíblia e vou ler, às vezes nem isso. Mas enfim, Sim. por isso que às vezes eu penso que essas pesquisas de mercado sobre se o público brasileiro está lendo ou não, eu imagino que a realidade seja até pior do que o que está nessa pesquisa, porque eu não sei como que foi feita essas pesquisas, mas se ela considera o público que leu a Bíblia ou o público que leu um trechinho ou outro de um livro como tendo de fato lido,
talvez a perspectiva de pessoas que estão de fato lendo livros do início ao fim talvez seja muito pior do que o que a gente imagina, né? Eu imagino que seja. Tem que avisar essas pessoas que deixar a Bíblia aberta na estante não é leitura também, né? Bom avisar isso. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é referente a como que vocês conciliam, né, os elementos clássicos da ficção científica com a parte autoral, né? E que novidades vocês trazem na literatura de vocês. Pode começar por você, Igor. Então, eu vejo que cada país tem uma forma muito única de abordar suas próprias questões. Então, eu sempre tento fazer isso, no meu caso, com a minha própria realidade, né? Eu sempre penso no caso do Japão, como o Japão é o único país que recebeu uma bomba atômica, né? Duas. Eles são o único país do mundo que, embora o mundo inteiro tenha um pouco desse medo da guerra nuclear, ninguém tem mais propriedade do que isso, do que o japonês, e isso vai muito para a cultura deles, e eu acredito que até de forma muito inconsciente. Eu acho que nem sempre o autor está conscientemente querendo fazer uma metáfora para a guerra e bomba nuclear, mas faz muito parte da cultura deles. O próprio exemplo do Godzilla, por exemplo, eu sempre acho muito incrível como o Godzilla é uma metáfora para essa grande, né, destruição da bomba atômica, e como eu acho impossível escrever algo assim no Brasil, imaginar grandes destruições de cidades, porque isso não é muito do nosso imaginário, a gente nunca sofreu algo nessa escala. Então eu sempre tento, eu quero fazer uma ficção científica, mas que ela também tenha muito da nossa cultura, dos temas que a gente vive enquanto sociedade hoje. Não me faz muito sentido ficar colocando monstros gigantes no Rio de Janeiro, destruindo tudo. Não faz muito sentido com a nossa realidade. Então eu sempre tento pensar nisso, em como que cada país consegue fazer da sua cultura e fazer ficção como metáfora e discutir isso. E tento fazer muito isso com a gente. Então, no meu caso, né, de vivência de Rio de Janeiro, é óbvio que essa questão de violência urbana, né, esse estado do Rio de Janeiro de ter um narco-estado paralelo, que às vezes tem mais autoridade do que o próprio estado carioca, como isso faz parte da cultura carioca de forma que a gente naturaliza. É totalmente normal ter guerras dentro do Rio de Janeiro e você vê na notícia, no noticiário, você tá saindo de casa e tá rolando tiroteio. Mais um dia como qualquer outro. É algo que talvez para quem não é do Brasil, da América Latina, né, não é só algo do Rio de Janeiro, a gente que é latino tem muito disso. Eu imagino que talvez uma pessoa do Japão olhe isso e deva achar muito estranho o quão natural a gente lida com isso, de certas questões que são muito nossas. Então, eu tento pegar muito dessa nossa realidade, então essa realidade da gente estar sendo explorado pelo mercado de trabalho, né, de questões como escala 6 por 1 e a gente tá sempre exausto de trabalhar e não ter tempo pra gente, questões como violência urbana né, estados paralelos dentro do próprio país. Então eu sempre tento pegar o máximo da nossa realidade e transformar em ficção e não ficar pegando a realidade dos outros, né? Eu acho que eu tento entender o que da ficção estrangeira é muito da cultura deles, então eu tento me inspirar, mas não pegar da cultura deles, mas tentar fazer da nossa, né? E colocar na minha ficção algo que é muito nosso mesmo. Sim. O Áureo lembrou aqui o acidente com o Césio 137, que é um dos maiores acidentes radioativos do mundo. Sim, Daria sim, para fazer uma sim. coisa com isso, né? Sim, com certeza, com certeza. Com certeza daria. Que Você também falou não é sobre. algo, né? Como eu falei, não é algo muito espalhafatoso, pirotécnico, de destruição de cidades, né? Mas sim, a gente tem acidentes radioativos no nosso país e a gente conseguiria trabalhar isso de forma diferente que outros países fizeram, né? Por exemplo, até o acidente de Chernobyl, por exemplo, é algo que pode gerar muita coisa, mas, de novo, o nosso acidente, tão trágico quanto, mas ele acontece de formas diferentes, vai impactar a nossa cultura de formas diferentes, então acho que faz muito mais sentido a gente pegar isso e transformar em ficção. Você falou que
o Japão, né, o Godzilla, na verdade, ele é um trauma japonês, né, por conta das duas bombas atômicas, e que o resto do Uhum. mundo não conseguiria fazer, não faria sentido, né? Mas eles fizeram, o Ocidente fez o ótimo, né, que é tipo o medo de estourar uma guerra nuclear, mas não consegue Sim. chegar perto do trauma que é ter a É, bomba, né, realmente na sua região, né, no seu país. É sim, interessante isso que sim, você apontou. sim. É, E o Áureo você, mencionou aí. pode falar, Brumadinho, né? Acidentes. Isso que tem isso também. Isso é algo que eu pensava muito também. Sim, eu falei que a gente não tem, mas sim, a gente tem casos de cidades que desapareceram completamente em grandes destruições. Mas eu acho que nesse caso eu trataria muito mais sobre a questão do esquecimento, do apagamento disso, né? Como que, por exemplo, no Japão, as cidades deles eles reconstruíram rápido, tentaram. Eles estão sempre relembrando isso para nunca se esquecer, enquanto no Brasil é o contrário. A gente sempre, quando algo assim acontece, é como se o governo tentasse ao máximo apagar isso. Então a mídia passou, ninguém fala mais disso, porque tem muita gente que tem que ser indenizado ainda e ainda não foi. É interessante que o povo se esqueça disso e não comente mais sobre isso, né? Então, mais uma vez, há coisas que acontecem similar no Brasil, mas que é muito diferente do que acontece lá fora. Então, dá para trazer isso para nossa realidade em questão de ficção. Esse caso de Brumadinho, né, como outros também do Vale e outros que aconteceram até em Alagoas lá, não, a gente tem que lembrar que não foram acidentes, né? E é crime das Sim. empresas. Então, tipo, por isso que Uhum. tem até um acordo de apagamento, né? Porque é gente com dinheiro, né? Gente com Uhum. influência que está meio que investindo nesse esquecimento. E aí o Áureo citou aqui um comentário grande, deixa eu ver se eu consigo ler, ficar Uhum. transparente. A gente não sabe lidar com nossos traumas. Os países da América Latina todos falando das ditaduras deles. Enquanto isso, a gente tenta fingir que nada aconteceu. Né? E aí, no caso, mais uma vez, aí, o governo, né, tentando colocar panos quentes aí no que aconteceu aqui em Uhum. 64, né, essa coisa toda de criminalizar as pessoas aí que estavam envolvidas. E aí, quero ouvir agora o Oscar. O que você tem a dizer sobre como que você trabalha a sua parte autoral e também elementos clássicos da ficção científica? Bom, antes de falar sobre isso, eu queria complementar algo no assunto, que seria essa questão do Rio de Janeiro tá com essa violência urbana. Eu lembro que o criador do RPG Cyberpunk 2020, ele já chegou a falar que São Paulo e o Rio de Janeiro são as cidades mais cyberpunks que ele já conheceu, assim, de que as únicas cidades que ele poderia ver tamanha violência acontecendo, tamanha tipo, da criminalidade estar no mesmo nível, assim, da força policial, tudo, da opressão ser tão grande assim, que são as cidades realmente mais cyberpunks. E ouvir isso, saber disso, foi, assim, um soco no estômago tão grande de perceber, tipo, cara, como que o Brasil tem uma coisa dessa, sabe? Pra ser considerado o país mais cyberpunk, eu não vejo nem como uma coisa boa, eu vejo isso como algo bizarro, assim, muito, Uhum. muito mesmo. Mas a forma que eu escrevo ficção científica, eu tento muito conciliar essa questão do avanço da tecnologia como se fosse algo, tipo, com nenhuma humanidade. Que nem eu falo no meu livro, eu trato muito, assim, a tecnologia, o fator do cyberpunk, esse mundo que está pisando cada vez mais num mundo diferente e pior, como se fosse uma razão para as pessoas se desconectarem, para as pessoas se afastarem de si mesmas. Porque isso é uma vivência que eu tive muito, assim, principalmente em tempos recentes e tudo. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com marketing digital, então era constantemente estar vendo questões relacionadas ao algoritmo, de tentar vender para as pessoas um produto, uma ideia, e eventualmente você vê um grande apagamento, tipo, em vez das pessoas estarem ali, em vez de você ver uma figura humana, você está vendo muito essa questão de estar vendendo algo, de você não é nada além de alguém tendo que vender um produto, você não é nada além de alguém que está gerando mais dinheiro para o capital de uma empresa que nem te considera direito, que a qualquer momento você pode ser jogado fora. Então, vira muito essa questão de que o nosso mundo está mais frio. A tecnologia que está vindo, a inteligência artificial, essas pessoas que tentam tratar ela como se fosse uma nova forma de arte, pessoas falando que o cinema já morreu, que o design já morreu e que agora
tem que abraçar a tecnologia, isso é extremamente, assim, esquecer do que faz a gente humano. Sabe, pra mim, a vida é arte. Eu vivo por arte, eu vivo pela reflexão, eu vivo pra escrever algo, pra dar uma mensagem pras pessoas. Então, ver esse tipo de coisa acontecendo é uma desconexão pra mim. Então, eu tento muito integrar esses elementos, essas questões da tecnologia, dos avanços sociais, científicos, nas minhas obras, que eu tô escrevendo agora também, mas eu tento muito integrar essa questão da pequena faísca humana no meio. Porque eventualmente você escreve tanto sobre como as pessoas estão desconectadas e como o mundo está cada vez mais frio, que os pequenos momentos entre os personagens, as interações entre eles, o quanto eles, como eles conseguem se abrir, como eles conseguem compartilhar vivências e traumas um com o outro, seja assim da vida pessoal, ou seja do trabalho, seja em algo em comum, acaba virando esse resquício de humanidade, o que nos faz, assim, ser pessoas que se conectam umas com as outras. Então é muito isso que eu tento integrar. Esse tipo de vivência, esse tipo de tecnologia, algo muito em escala global, assim. Eu acho muito importante trabalhar a questão de representar o nosso país, representar a nossa cultura. No meu livro eu tento escrever muitas coisas com uma gíria mais brasileira, tudo para dar, assim, um pouco mais de amor para o nosso linguajar, nossa língua portuguesa que é tão rica, tão expressiva e tão bela, mas eu tento muito tratar de sistemas mais universais, de pessoas desconectadas e tentando achar um lugar no mundo que está cada vez mais perdido, mais polarizado e mais, assim, violento, né? É isso que eu tento trazer nas minhas obras. Muito bom. Essa ideia que você traz de desconexão, eu tenho falado muito, né? Fiz alguns vídeos falando sobre, escrevi textos falando sobre falando sobre a questão da exploração do trabalhador no século XXI e como isso é cyberpunk, como isso é distópico, né? Porque a ideia de ter pessoas que trabalham alienadas do que elas fazem, do que elas produzem, e alienadas umas com as outras, não tendo como ter relacionamentos, né, relações, amizades e tal, isso é uma agenda política, né? Faz parte de um interesse político. Quanto mais alienados e alheios a gente está do mundo ao nosso redor, aí mais fácil para outros interesses aí se prevalecerem, né? Sobre os nossos e tal. Porque o que a gente quer é poder trabalhar com dignidade, né? Trabalhar, estudar saudável, né? Ter nossos relacionamentos, ter nosso lazer, nosso tempo de descanso, mas isso é negado. E discutir isso hoje em dia, ou viver isso hoje em dia, né, ter essa experiência, é muito distópico, que a gente sente que o tempo, não, que a gente não tem tempo, a gente sente que várias vezes aí eu tenho amizades que eu não consigo conversar todo dia, tá ligado? Por conta de trabalho, de estudo, isso não é normal. Então eu venho debatendo o quanto isso não é normal e as distopias estão aí para sempre avisar a gente a não aceitar o inaceitável, né? Então, muito massa como você faz a desconexão também para as suas histórias, que é um tema atual, muito atual, né? E agora eu queria saber um pouquinho, né, o que vocês acham? Não, acabei de falar aqui o que eu penso, né, do que a gente vive da nossa realidade e como isso casa com cyberpunk, distopia. Queria saber como vocês enxergam isso, então. Como as cybernarrativas, elas discutem temas atuais. Eu queria até comentar uma coisa que o Igor falou sobre a violência no Rio de Janeiro e como as pessoas normalizam isso, já virou algo natural. Uma coisa que eu acho bizarro é ter um aplicativo que está avisando você sobre, ó, não vai por aí, que está tendo tiroteio. E aí você, tipo, ó, beleza. É como se fosse aquele aplicativo ó, tá tendo blitz aí, hein, não vai por aí. Então, não é para ser assim, não deveria ser uma realidade, mas né, acaba sendo. Isso é muito cyberpunk, né? E você falou desse aplicativo, eu recebi esses dias, me mandaram um link que você, como se fosse um tipo de Google Maps, é no Google Maps, né? Que é um mapa de cada bairro do Rio de Janeiro, qual facção que manda nele. Então você abre no Google Maps e fica ali pintado em vermelho o que é Comando Vermelho, pintado em amarelo o que é do ADA, pintado em azul o que é da milícia. E aí você consegue ver o mapa do Rio de Janeiro, quem comanda cada região. E se estende para outras cidades do estado, né? Eu não moro na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu moro em Rio das Ostras, e aqui eu consegui ver também os bairros da minha cidade, né? Que facção manda em cada bairro, né? É muito louco você pensar que é normal a existência de pessoas que dominam um bairro
mas deveria ser o Estado que domina, né? O Estado, o governo. Mas não, é normal e você tem um aplicativo para você saber, hein? Se você entrar num bairro, quem é que está mandando naquele bairro? Não é o Estado. Então você tem que saber qual facção está mandando naquele bairro e é algo atualizado em tempo real. Então, se rola uma guerra de facções e outra facção comanda, o aplicativo vai lá e te atualiza quem é que está mandando agora. Isso é muito distópico, né? Mas é a nossa realidade. Mas eu imagino que para alguém de outro país deva achar isso muito absurdo. Mas o como que pra gente isso é normal, né? Sim, normalizou, né, cara? Olha, não conhecia sobre isso e agora tô em choque saber que existe um aplicativo que avisa sobre que facção tá dominando. Eu realmente não conhecia isso. A situação é tão extrema que se você tivesse me dito isso como um enredo de um livro que você está escrevendo, eu acreditaria. Eu não pensaria nem por um momento que isso é realidade. Eu pensaria que isso realmente é ficção, assim. Eu acho que aquela questão que já vem sendo muito comentada, tipo de... A vida real tá tão absurda que você tem que se esforçar para você escrever algo que pareça realmente ficção, porque tudo que você escreve a esse ponto pode ser algo que está acontecendo na realidade. É realmente bizarro, assim. Sim. Tem um filme que eu particularmente eu não gostei muito dele, foi só questão de que não me entreteu muito, mas é o filme Não Olhe Pra Cima. Que é sobre que vai cair um meteoro na Terra e tem essa polarização de que tem um partido político que não quer acreditar nisso e tem o outro que tá apoiando isso, então vira essa polarização política, que é um filme extremamente bizarro, tudo, mas ele é completamente real, algo tão absurdo que eu consigo ver acontecendo hoje em dia. Uma situação tão, assim, que você pensa que não tem nem como acreditar que isso realmente está acontecendo. Mas é a realidade, né? Realmente hoje você olha para os Estados Unidos, por exemplo, como eles conseguiram eleger um presidente daqueles, o Trump, que fez cada bobagem, já fez cada coisa assim ridícula, já falou cada besteira em rede nacional. E as pessoas, assim, se propõem a votar nele novamente, é coisa que não dá para acreditar, mas é coisa que, querendo ou não, é a nossa realidade, é o que virou. É o que a gente tá falando aqui sobre distopia, as pessoas ouvirem ou não, assim, o aviso do futuro, as pessoas preferem não ouvir ou só ignorar e falar que não é realidade, né? É o que a gente vive. Isso já é cyberpunk. A pessoa tá ouvindo tanta coisa hoje em dia, já tá vendo tanto anúncio, tanta postagem, tanta coisa em rede social, que tudo começa a ficar banal. Você vê uma notícia assim sobre um aplicativo desse do Rio de Janeiro, você acha bizarro no momento e depois você segue sua vida como se nada aconteceu. Porque cai muito questão de notícia, de muita coisa, de tragédia, acaba sendo normalizado pelo quanta coisa ruim a gente tá vendo todo dia. Não se tem uma notícia boa e nem tem exatamente quem culpar, porque isso é como o mundo se tornou. Uma coisa que você comentou também quando a gente estava conversando em off é sobre o domínio das corporações, né? O quanto isso reflete na atualidade, o quanto isso também reflete nas cybernarrativas, né? Sempre vai ter ali corporações se fundindo, né? Criando vínculos grandes, expandindo e dominando até. Eu estava vendo um filme ontem que eu peguei para ver, né? Porque quando eu estou nessa vibe de fazer live temática, eu começo a ver conteúdo da live, assim, do tema da live. E aí eu peguei um filme chamado O Sexto Dia. Ele é antigo, é ainda quando o Schwarzenegger era ator, e fala lá sobre clones, clonagem, que era um tema muito discutido antigamente, nos anos 2000. Tentaram clonar a ovelha Dolly, acho que conseguiram, e no filme, pelo menos, eles clonam seres humanos. E aí rola do anúncio na televisão, quando ele está assistindo televisão, da Microsoft oferecendo dinheiro para comprar estados americanos, né, dos Estados Unidos. E o que aquilo ali era, né, cara? Aquilo ali era tipo uma crítica dizendo, olha, as empresas vão ganhar tanta influência, tanto capital, que elas vão querer comprar estados, elas vão querer mandar no estado. E o que a gente tem visto aí também é bilionários, de donos de big techs que assumem cargos no governo também, né? No governo estadunidense tem pelo menos 2 bilionários lá, né? Como ministros, né, como agentes ali dentro. Então, olha só o quanto a ficção científica ela é um aviso, né, ela é um alerta, né, e o quanto a gente escolhe ou não ignorar. Né? Não, e o pior é que, assim,
Ou nessa questão de corporações, assim, principalmente presentes na política americana, eu lembro muito da Disney, porque ano passado teve uma controvérsia muito grande que, devido à influência que eles têm na Flórida, por causa dos parques deles e tudo, eles apoiaram e conseguiram aprovar uma lei, assim, de você não discutir sobre tópicos relacionados a LGBT em escolas. Tipo, eles conseguiram, a Disney apoiou essa regra com o estado da Flórida, e assim eles conseguiram banir qualquer tópico LGBT ser discutido em escola. O fato de uma empresa conseguir ter um poder político num estado inteiro para conseguir apoiar uma votação dessas e ter uma forte influência é um absurdo. Até a compra que eles tiveram do estúdio Fox, assim, isso abriu tantas questões, assim, de tá se abrindo menos competição no mercado, assim, por ter uma enorme vantagem. Então, eles estão quase dominando quase o mercado inteiro de cinema. É bizarro pensar nisso, muito bizarro. É isso que é o famoso monopólio, né? Sim. O Áureo comentou aqui sobre as empresas comprando estações de metrô. Rolou isso mesmo? É que eu não tô ligado. Mas eu lembro que tava gente Tem, comentando lá sobre mudar nomes de lugares, né? Como esqueci o nome, o negócio da batata lá. Lago da Batata Ruffles, né? sim. Tem estádio de futebol que já foi comprado e já tem nome de empresa, nome de produto. Tem essas coisas acontecendo, de empresas comprando lugares públicos ou lugares em que muito público aparece e compra para ter o seu nome ali, né? Isso tem acontecido bastante. Cara, que bizarro. Nossa. Nossa. Existe um conceito chamado de cyberfeudalismo, que é um conceito novo e que gera muito debate se isso é como se fosse um novo sistema social que a gente vai viver depois do capitalismo, ou se ele é só uma nova forma do capitalismo. A gente ainda está no capitalismo, mas é só uma nova forma. Que é basicamente o seguinte: a ideia de que o capitalismo é que você vai ter alguém que é o dono dos meios de produção e você, como proletário, é apenas uma pessoa que trabalha para o dono do meio de produção. Acontece que nessa lógica do cyberfeudalismo é como se o mundo fosse feudos digitais e você até pode ser dono do meio de produção. Então você até pode ser criador de conteúdo, você pode criar um produto e querer vender na internet, mas quem manda é quase o dono do meio de publicação, de divulgação. Você depende dessas big techs para poder vender. Então, se você tem algum produto que você queira vender, você ainda depende da Amazon para poder vender ele, você depende do Mercado Livre para vender ele, você depende do Twitter para divulgar ele. Então, mesmo se você produza algo, você seja dono do seu meio de produção, ainda assim você é refém de alguém que, e a internet seria então essa divisão de diversos feudos em que eles estão te cedendo um espaço, né? Tipo, o Mercado Livre te cede um espaço para você vender ali. A Amazon te cede um espaço para você vender ali, o Twitter te cede um espaço, o Instagram te cede um espaço para você se divulgar ali e você fica eternamente refém dessas plataformas, você fica refém das regras deles e é eles que mandam e desmandam, eles que mandam nas regras. Então você começa a ver, por exemplo, o governo não consegue mais ter uma forma de divulgação e de falar com o público, porque a televisão, que é o que o governo mais se apropriou, a televisão e rádio, as pessoas não consomem tanto. É muito rede social hoje. E a rede social são empresas que monopolizam isso, sabe? Então eles podem muito bem manipular que tipo de mensagem do governo você vai ver, se você vai ver mensagem do governo, que tipo de políticos eles vão mostrar para você ou não, que tipo de mensagem. Então acaba que até os governos acabam sendo reféns desses feudos digitais, desses feudos cibernéticos. Você é muito refém. E quem acaba mandando são esses donos de Big Tech, né? Então não à toa que o Elon Musk compra o Twitter, mesmo que os acionistas não estejam ganhando dinheiro, as ações muitas vezes estão caindo. É mais um soft power, não é necessariamente por dinheiro, mas é o poder que ele tem de manipular a opinião pública e de controlar. Então a gente que é artista sofre muito com isso, né? De querer se divulgar, você produz a sua arte, você quer divulgar ela, mas eu sou refém de vender ela na Amazon, eu não tenho nenhum outro lugar por enquanto para vender, então eu sou refém das regras que a Amazon coloca. Eu preciso divulgar nas redes sociais, então para isso eu tenho que agradar o algoritmo que os caras colocaram lá, então a gente acaba sempre sendo refém dessas big techs. Então
você percebe cada vez mais essas corporações começando a influenciar até governos, direta ou indiretamente, né? Então, se um governo faz alguma mudança de lei e quer comunicar para o público, bom, a Big Tech tem todo o controle disso, se você vai ver ou não, ou se eles vão priorizar porque você veja só a fake news e não a mensagem do governo, por exemplo, né? Então, a gente acaba ficando refém das Big Techs, não tem jeito. Não, com certeza. Teve um tempo atrás aí, aquela época que estava se falando muito de regular a internet, as redes sociais, e a gente viu, por exemplo, o Google, o Telegram colocando anúncios assim do tipo, estão querendo censurar a rede social, e aí depois eles apagaram como, não aconteceu nada, né? Fingindo que nada aconteceu. É, Mas isso aí é uma forma deles mostrarem poder, ó. A gente já falou, aí eles podem apagar, mas o que foi dito não vai mais voltar atrás. As pessoas já leram aquilo, já acreditaram na internet, né? Tem muito disso também. As pessoas acreditam em qualquer coisa que está na internet. sim, tem isso. Então vamos nos encaminhar então para o final da live aqui. Eu tenho só uma última pergunta, né? Porque sabendo que vocês dois são autores, né, de ficção, sendo autores independentes, queria que vocês contassem assim, falem uma coisa que vocês aprenderam nessa jornada, escrevendo, publicando, se divulgando, trabalhando com internet, trabalhando no digital, né, com literatura. Pode começar por você, Oscar. Olha, uma coisa que eu aprendi, na verdade, foi mais sobre mim mesmo. Tipo, novamente, como eu disse no começo da live, eu já trabalhei muito com cinema, dirigindo, escrevendo curtas, videoclipes, já também editei documentários, tudo. Já trabalhei com jogos, mas escrever um livro foi um momento assim que não foi somente sobre escrever uma história falando alguma coisa. Não foi somente isso, porque acabou sendo muito um estudo sobre mim mesmo. Acabou sendo muito um estudo sobre o meu lugar na sociedade e sobre o que eu vivi e o que eu vivo. Eu escrevi o meu livro quando eu estava assim passando pelo meu primeiro emprego assim realmente CLT efetivado e passando por um bocado de experiências que eu considerava extremamente assim injustas, para não falar coisa pior mesmo. Muitas coisas realmente, maltratos com funcionários, muito trabalho abusivo, um pagamento que para mim não valia, assim, tivesse momentos que eu me sentia muito só como uma ferramenta. Então escrever esse livro acabou sendo não somente uma forma de ingressar numa carreira literária, não somente uma forma de expor meu trabalho ou dar uma mensagem, mas também assim uma forma de terapia para mim mesmo. Era assim um desafio, mas um desafio muito prazeroso, eu ter que escrever um livro, tentar assim chegar realmente até o fim, ter esse empenho de não parar, não desistir, sabe? Então eu aprendi muito sobre mim mesmo escrever esse livro, porque eu acabei notando muitas coisas, como por exemplo, inevitavelmente, ainda que eu tenha uma consciência do sistema que nós vivemos, do capitalismo tardio está nos afetando mais e mais a cada dia, a gente também é um produto desse sistema. E eu digo isso como não adianta somente ter consciência que você vive no sistema, você tem que ter consciência que ele está te afetando, que a saúde mental que você tem hoje, ele é fruto do sistema abusivo em cima de você. Então, esse livro foi meio que um estudo de mim mesmo para eu entender as coisas que... Porque quando eu escrevi esses personagens, eu acabava me vendo neles. E de várias formas, seja no burnout que eles sofriam, ou seja no qual eles estão afastados, assim, de que eles são de verdade, ou de como às vezes eles têm medo de lutar, de levantar a voz. São coisas que eu passei bastante nos últimos anos, são coisas que eu conheço muito bem como é. Eu vivenciei isso tudo na pele. Então, acima de expor uma obra para o mundo, acima de dar uma mensagem, foi me conhecer, mais do que eu me conhecia. Então, eu acho que foi um processo terapêutico muito, muito importante. Massa. E você, Igor? Cara, no meu caso foi aprender a lidar com a internet. Porque eu não era muito de ter rede social. Eu era só WhatsApp e basicamente acabou. Era só isso. Quando eu entrei pro Motimbooks e aí a gente viu que precisava, além de escrever, mas tem que se divulgar e tem que encontrar o seu público, eu percebi que eu ia ter que aprender a lidar com a internet. E quanto mais eu ia usando, cara, mais a saúde mental vai se deteriorando de uma forma absurda. Você
Twitter, principalmente, né? Então, ter saído do Twitter foi uma coisa maravilhosa. Hoje em dia, eu não publico mais nada no Twitter e entro de vez em quando para ver uma coisa ou outra. Principalmente depois da queda do Twitter, em que a gente acaba indo para Instagram, para Threads. Então, aprender a lidar com rede social de uma forma que a gente tem que se divulgar, aproveita para conhecer outros artistas que eu jamais teria conhecido se não fosse rede social também. Então, eu entendo a parte importante da parte social da rede, mas eu tive que aprender a lidar com isso de uma forma saudável também, né? E ao longo desse meus anos de como escritor publicando na Amazon, eu tive que ir aprendendo a equilibrar isso, sabe? De tentar, eu preciso ter uma presença na internet para divulgar minhas obras, mas eu também preciso ter tempo para mim, eu também não posso ficar muito, eu não posso perder minha cabeça ali dentro, né? Então eu tive que aprender a lidar com isso, aprender a postar na internet. Então o próprio Substack foi uma plataforma muito salvadora para mim de poder publicar uma newsletter em que você consegue desenvolver um raciocínio, né? Porque Threads e Twitter aqueles bloquinhos pequenos de raciocínio em que as pessoas não conseguem desenvolver mesmo o raciocínio. Às vezes até no Instagram, TikTok, você tem que falar muito rápido, você tem que encurtar muito o raciocínio. As pessoas não conseguem. Você não consegue aproveitar de fato uma narrativa mais longa e desenvolver um raciocínio, né? O Substack foi um lugar muito legal para mim, para eu conseguir ter minha newsletter, então conseguir debater alguns assuntos que talvez eu não conseguiria debater de uma forma metafórica por meio da ficção, então eu acabo jogando para newsletter e debato outros assuntos ali também. Eu acho que foi muito isso, né? Foi sobre eu aprender a lidar com a internet e talvez e perceber que eu não aprendi, né? No início eu publicava muito e afetava muito minha saúde mental, né? Mas ainda assim a gente que é artista tem que ter uma presença online, né, quase constante, diária. Tem que estar marcando presença e lembrar para as pessoas que você existe, e lembrar que sua obra está ali. Então, muito além de escrever, infelizmente é isso. A realidade é essa. Você tem que estar se divulgando e tentar fazer isso de uma forma saudável também, né? Então eu tive que e uma dessas descobertas para mim foi newsletter, foi o Substack, descoberta recente para mim que me abriu portas e oportunidade de poder me expressar de outras formas também, né? Mas no geral, assim, no geral é isso. Tá certo. Então a gente conseguiu cobrir bastante aqui nos tópicos que a gente se propôs a conversar. Falamos aí também sobre as obras de cada um, né? O universo do Igor e a obra Sangue, Metal e Ganância, né? Do Oscar. Eu acho que a gente tem uma live. Daqui a pouco eu vou separar alguns cortes. A própria IA também vai mandar para vocês dois no e-mail. Uma coisa também, eu preciso agradecer ao chat, né? A gente teve um chat constante que foi construído pelo Áureo, e teve a Anne também com a participação ali e tal. Então a gente vai agradecer muito vocês aí pela. Eu tava querendo chegar nesse nível, que eu tô conversando com as pessoas ao vivo e tem um chat acontecendo também. E eu realmente consegui chegar nesse nível. Vou agradecer vocês dois também por terem topado participar e conversar comigo. Foi muito massa poder repercutir o trabalho de vocês. Né? Voltem mais vezes, vamos combinar outras lives com outras conversas, outros temas. Né? Dá para ver, o Oscar aí é cheio de artes que ele trabalha, né? Ele tem bastante conhecimento. O Igor também manja muito de rap, manja de filosofia, manja de algumas coisas aí que a gente tem assuntos em comum. Vamos combinar outras lives aí, beleza? Com certeza. Partiu. Com certeza. Querem dar o jabá, fazer o jabá de vocês? Pode fazer então, Igor. Beleza. Bom, me sigam nas redes sociais, @Igor A.N. Silva em praticamente todas. Bota lá Igor A.N. Silva e vocês encontram. O que eu tenho mais feito é divulgar meus livros e principalmente minha newsletter. Todo mês tem um texto novo falando sobre arte, sobre cultura. Às vezes falo sobre rap, de vez em quando. Falo sobre filosofia também de vez em quando. Mas no geral é isso. Estou debatendo sobre arte e cultura. E sigam o Motim Books também, o coletivo que eu faço parte. O Áureo também faz parte. Tem o Lucas Lima também.
sigam lá, bota lá Motim Books, tanto no Threads, tanto no Instagram, e vejam nossas obras lá, porque tem muita coisa, é ficção histórica, tem fantasia, tem terror, ficção científica, tem de tudo lá, para todos os gostos tem de tudo lá. Bom, minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram por Oscar Stefano Fornari. Lá eu estou também fazendo majoritariamente a divulgação do meu livro Sangue, Metal e Ganância, mas também, assim, de vez em quando eu posto nos stories alguns projetos que eu estou fazendo. Logo, logo eu vou estar gravando um videoclipe com um artista musical aqui da Baixada Santista. Vou estar editando um novo curta-metragem também com uma outra galera logo, logo. Então eu sempre posto essas atualizações de filmes, de curtas. Eu posto algumas impressões minhas de alguns filmes que eu assisti, algumas séries que eu ando assistindo também nos stories. Então sempre tem alguma coisa sobre arte sendo postada também. Eu também tenho um TikTok, que é o Stefano Fornari, onde eu publico bastante dicas de escrita criativa para lapidar as suas histórias, seus livros, com o carinho que elas merecem. Então segue lá que sempre tem alguma coisa bacana para vocês. Beleza, então é isso, pessoal, chat, né? Quem perdeu a live, ela vai ficar gravada, vocês vão poder assistir aqui na plataforma do Substack ou no canal do YouTube, né, do portal Cataprisma, ou até mesmo apenas o nosso áudio no Spotify. Basta buscar por Jornada Literária, que é um audiovisual aí, um braço audiovisual, né, que eu criei para aqui a newsletter do portal Cataprisma. Então é isso, eu fui Filipe Brasiliano, vou encerrar a live aqui, muito obrigado, pessoal. Deixa eu só encontrar o botão de fim. Valeu, valeu. Valeu.